Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes, eu sou professor de Direito Previdenciário, Direito Processual da Escola Superior Dom Helder Câmara, e hoje, no dia 6/5/2020, nós teremos o tema da nossa videoaula, chamada de Benefícios de Contingências Familiares, que envolve o pagamento de dois tipos, né, salários maternidades e ainda os salários famílias. Nós falamos de benefícios de contingências familiares, e nós estamos falando, em regra, que são aqueles benefícios que não envolvem um social previsível ou mesmo imprevisível, ou seja, programável ou não programável, mas são riscos sociais relacionados com o nascimento ou a adoção de crianças, ou mesmo que essas crianças tenham idade a 14 anos, quando o grupo familiar seja considerado um grupo de baixa renda. Informo a todos os presentes que quando nós falamos de contingências familiares, eu informo a todos os presentes que vocês estão sendo gravados e que, dependendo da qualidade da nossa gravação, essa gravação deve ser disponibilizada no YouTube para que os alunos que não estão presentes possam também sem a do Canvas. Dito isso, então, como os trabalhos, né, eu tenho que falar primeiramente do salário maternidade, e quando falamos de salário maternidade, no artigo 71 e seguintes do Plano de Benefício da Previdência Social, então nós estamos falando dos artigos 71/73 do Plano de Benefício da Previdência Social, que é a Lei 8.203 de 91, e além disso, nós temos também uma previsão do auxílio salário maternidade a partir dos artigos, muitíssima atenção, estamos chegando, família, que vai ser o artigo salário maternidade 93 até o artigo 103. Então, nós temos artigos 93 e 103 do Regulamento da Previdência Social, que, como já foi falado anteriormente, é 48/99. Então, essa é a previsão normativa do salário maternidade, ressaltando que também o artigo 201 da Constituição, em seu inciso, se não me falha a memória, vai ser o inciso 4 da Constituição, e então significa que o salário maternidade tem amparo constitucional, ou melhor, seu tem amparo constitucional, a sua regulamentação por si só, ela é feita de lei federal e de decreto regulamentar do poder público. E então, quando nós falamos de salário, a primeira coisa, o primeiro elemento que nós temos que caracterizar é a diferença salário-maternidade. É diferente de licença maternidade. Isso aqui é básico. E por que, quando a gente fala de salário maternidade e licença maternidade? Porque o salário por si só é o benefício previdenciário, enquanto que a licença maternidade, ela nada mais é do de direito do trabalho, né, que envolve o pagamento normal do salário da segurada, caso ela venha a dar à luz para crianças ou, em alguns casos, que ela venha a ser uma pessoa que adote a criança. A diferença é básica. Salário maternidade é Instituto de Direito Previdenciário, maternidade é Instituto de Direito do Trabalho. A partir dessa ideia de diferença básica entre um e outro, nós temos em vocês o fato de que o salário maternidade, ele é um benefício substitutivo do salário e, como vocês, o fato dele ser substitutivo do salário de contribuição, ele
ele não pode ser pago em valor inferior ao piso previdenciário, que é um salário mínimo. Mas ele tem formas de cálculo, e essas formas de cálculo, elas são definidas em lei. No entanto, quando nós falamos dele ser substitutivo do salário de contribuição, vocês têm que saber que o salário maternidade não é benefício. Então, isso aqui já é outro elemento importante. De prestação continuada é aquele que é pago mês a mês, indefinidamente, enquanto persistirem os requisitos. Nós estamos falando que o salário maternidade, ele possui período determinado, e esse período determinado é um período máximo de 120 dias. Esse período máximo de 20 dias no regime geral social. Isso é específico para o regime geral de previdência social. Então, quando nós estamos falando desse salário maternidade de 120 dias, né, nós temos que ele não tem um período definido de 120 dias. Nós temos o seguinte, que ele começa a ser pago a partir de 28 dias antes do parto, criança, antes do parto, e ele continua sendo pago por um período de até mais 92 dias após o parto. Então, essa é a regra geral, isso é uma previsão. Então, a lei fala que o ideal é que a mãe ela se afaste da sua atividade laboral de antecedência do parto. A gente sabe que isso depende do tipo de parto, né? Se o parto for por cesárea ou se for parto natural, mas você pode fazer uma estimativa pelo número de semanas do feto, a data em que ele vai nascer. Então, e isso com base, né, em documentos médicos. Quais são os documentos médicos, né? O ultrassom já indica mais ou menos a data de possível nascimento da criança por meio de semanas. E por isso nós temos esses 28 dias antes do parto, e aproximadamente, né, 4 semanas de uma previsão específica para o possível parto, a data do possível parto, quando ele é parto natural. Quando é cesárea, é muito tranquilo, você agenda ela com o médico, e ao agendar a cesárea, já pega relatório médico, e nesse relatório médico, o médico já o número de semanas do feto, e vai indicar ainda a data em que vai ser realizada a cesariana. Então, no momento que for realizada a cesariana, aquela data da cesariana já é a data do parto estimada. Então, você já pode pedir o benefício 28 dias antes daquela data. Eu saliento para vocês o seguinte, que é muito comum mães que costumam durante esse período de dias para que ele tenha maior dias após o nascimento. Então, como eu falei aqui no início da nossa exposição, o período máximo é de 120. Então, vamos imaginar que a mãe fale lá, está lá com 8 meses, 9 meses, e está trabalhando normalmente, e está com parto marcado, né, para amanhã, imagina. Então, ela já está lá trabalhando, e amanhã ela vai fazer o parto. Então, ela está no período anterior todo, amanhã, quando ela fizer o parto, vai ser o primeiro dia de maternidade. E aí, ao invés dela ter apenas 92 dias após o parto, ela ter 119 dias após o parto, para ela ficar com a criança, tá? E aí já vem algo que eu costumo falar em sala de aula, que é, de fato, a gente desmistificar, né, da criança ou justificar a licença maternidade, porque é extremamente duro para a parturiente.
né, ficar em casa cuidando da criança durante esses primeiros 92 dias, 9 dias. E por que é duro? Porque na medicina já existem estudos falando que o período de cólica da criança, que é a adaptação do aparelho digestivo da criança, ele dura em 3 meses. E de 3 meses, particularmente, a gente vê que o salário maternidade não aparece como um benefício para a mãe, mas ele aparece mais como uma necessidade da criança, tá? Ou seja, a única pessoa que supostamente consegue acalmar a criança durante esse período de cólica é a própria mãe. E esse período de cólica, então, é um período em que a mãe tem que cuidar da criança de forma que ela conseguir superar esse período de adaptação. E isso mostra mais uma coisa para vocês, senhores. Mostra o seguinte: a criança ela não tem de ficar em qualquer lugar, né? Não tem outra pessoa que vai conseguir cuidar da criança. E então, necessariamente, tem que ser a mãe mesmo, e sendo a mãe, então nós temos que pagar o benefício previdenciário para a mãe. Vocês entenderam? Então, o titular, né, o benefício ele é pago para a criança, mas ele é pago para a segurada mãe partorista adotante, ou em alguns casos para os pais, e eu vou chegar nisso ainda. Eu gosto de falar ainda para vocês que vocês não devem o que nós chamamos de licença-aleitamento com o salário maternidade, e também não podem confundir a gravidez de alto risco com o salário maternidade. Quando nós falamos de gravidez de alto risco, ou seja, imaginemos que a mãe, lá nos 5 meses, ela tenha uma recomendação médica para e ficar em casa esperando, né, o momento do nascimento da criança, porque se ela fizer qualquer tipo de atividade, pode perda da gestação. Quando isso acontece, senhores, ela não vai receber o salário maternidade antecipado por um período maior, não vai. O período do salário maternidade é de 120 dias, tá? É de 120 dias. Esse período que ela fica para o trabalho, período gestacional, esse período vai ser parado por meio de auxílio-doença. Por quê? Os requisitos do auxílio-doença estão preenchidos, que é a incapacidade total e ainda, né, essa incapacidade, ela é temporária, porque ela vai ser temporária até a data do nascimento da criança. Isso, é claro, se a mãe cumprir o período de carência, porque nesse caso não há doença social, né, não é de qualquer natureza, e também não senhores, doença laboral ou ocupacional. Então, o auxílio-doença vai ter carência nessa hipótese. Dito isso, senhores, nós temos que analisar outro elemento importante que eu já falei, que é a licença-aleitamento. Quando nós falamos da licença-aleitamento, nós estamos falando o quê? Termina o salário maternidade, aqueles 120 dias, e na hora que termina o salário maternidade, médicos concedem um atestado, né, para que ela faça o que a gente chama, né, que é o afastamento da mãe, período de salário maternidade, para as atividades em que a criança deverá ser acolhida numa creche. Então, isso é uma forma de separar a mãe, pelo menos em parte, né, dessa situação de né, ou pelo menos o aleitamento, porque o aleitamento materno a gente sabe que é essencial para a imunidade da criança, mas nós temos claramente que você vai diminuir o aleitamento materno durante esse período de 15 dias para que depois a criança continue tendo os seus nutrientes por meio de fórmulas substitutivas. Então, eu vou repetir a licença-aleitamento, porque é um atestado de dias concedido pelo médico para a mãe,
para que ela faça ou se desvincule do aleitamento materno com a criança. Então, nós estamos falando que esse período de licença-aleitamento nada mais do que um afastamento concedido pelo médico da atividade laboral. E notem que o prazo da licença-aleitamento é de 15 dias. E por que 15 dias? Porque é o período de interrupção do contrato de trabalho. Então, a licença-aleitamento nada mais é arcada pelo empregador da mãe. Vocês estão acompanhando, senhores? Então, é um atestado de afastamento concedido à mãe pelo período que essa mãe não recebe benefício de auxílio-doença, então ela vai ficar em casa, terminando o aleitamento da criança, para depois conseguir a substituição por fórmulas ou mesmo a complementação. Nós sabemos que é essencial, pelo menos um período mínimo de 6 meses, o aleitamento materno, né? Mas, de uma forma ou de outra, ela terá que continuar trabalhando e fazendo o aleitamento para complementar a imunidade da criança. Então, salário maternidade não é licença e não se confunde com auxílio-doença por gravidez de alto risco. Além disso, eu vou falar para vocês, existem alguns regimes próprios de previdência social, que prevêem salário maternidade por 6 meses, ou seja, 180 dias. Não é isso? Não é 180 dias, não. 6 meses, 60 dias. Exatamente. Então, esse período de salário maternidade por 180 dias deve estar expressamente em lei federal ou lei local que crie, né, inerente ao regime próprio de previdência social. Então, somente... E nós temos mais um caso, tá? Agora vinculado ao de previdência social, que são o que nós chamamos de empresas socialmente responsáveis. Essas empresas socialmente responsáveis é um conceito que deriva da governança corporativa, né? Que envolve a vinculação da empresa com a sociedade. E para algumas empresas que são socialmente responsáveis e se tem regime geral de previdência na condição de responsáveis, a empresa pode conceder 6 meses de maternidade. Vocês estão acompanhando, senhores? Então, mas isso aí seria uma faculdade da empresa, e dentro dessas empresas que a gente viu aí, eu pelo menos só conheço uma que utiliza desse benefício, que seria a São Roberto Marinho, né, que faz concede esse benefício aos seus funcionários, tá? Apesar de que a gente sabe que esse conceito de responsável pode não se aplicar a ela segundo alguns outros parâmetros de análise, mas isso não é objeto da nossa videoaula. Então, assim, e por que eu estou falando isso? Aqui não tem aspecto político nenhum. Eu já ouvi dizer sobre dívidas e contribuições sociais empresa junto à Previdência Social. Então, não é possível uma empresa que seja socialmente responsável que conceda para os seus funcionários um período maior, né, de maternidade, mas que não virta corretamente os recolhimentos tributários relacionados com as contribuições sociais. Mas tudo bem, vamos para lá. Isso não é objeto dessa aula. Então, vamos para frente. Então, quando eu falo de empresa socialmente responsável, é aquela que, além de arcar com as suas obrigações, ela concede a mais seus trabalhadores, né, um benefício de salário maternidade por um período superior a 120 dias,
né, totalizando os 6 meses. Dito isso, senhores, nós podemos agora entrar nos outros elementos constitutivos do salário maternidade. Porque o que eu expliquei aqui para vocês nesse momento, né, foi simplesmente o artigo 71, o artigo 71 do Plano de Previdência Social. Somente. E agora nós temos que falar o seguinte: quando a gente fala de beneficiários, né, ou de beneficiário do salário maternidade, temos as seguintes figuras: segurada, assegurada, né, mulher gestante, seria a primeira hipótese. Então, ela vai dar à luz em parto biológico a uma criança, então, automaticamente, essa caracterização. Segundo, nós temos o caso que é o segurado, não é isso? Aí é o segurada, segurado, e aí não importa gênero, pode ser homem ou mulher, né, que consegue a guarda legal para fins de adoção. Então, essa é a segunda possibilidade. Então, por que nós estamos falando de segurado homem e segurado mulher? Porque hoje em dia, dentro da nossa sociedade, a gente tem casos de adoção por pares homoafetivos. E a partir dessa ideia de pares homoafetivos, os dois, um do casal homoafetivo terá direito ao salário maternidade. E a escolha, ela é matemática. Qual que vai ser? A escolha matemática diz respeito, normalmente, àquele segurado que maior valor de salário recebe. Porque aí é uma questão econômica. Se eles não analisarem da forma, né, o INSS vai adorar a escolha do segurado salário de contribuição, porque isso, de fato, vai favorecer o pagamento inferior de benefícios previdenciários. E aí nós temos a última hipótese. Não, e antes de falar disso, eu vou falar um pouquinho mais de guarda legal para fins de adoção. Quando nós estamos falando de guarda legal para fins de adoção, nós estamos falando do Instituto da Guarda Provisória, pedida do processo judicial de adoção. Esse processo judicial de adoção de menor, em regra, tramita no juizado da infância e juventude. Ele tramita no juizado da infância e juventude. E quando ele tramita no juizado, nós temos as possibilidades de estágio de convivência, né? Você tem que verificar se o segurado entrou na adoção ou se por acaso tem a guarda fática da criança, tem várias possibilidades, mas durante o estágio de convivência. Então, nós temos lá o processo de adoção. Primeiro, você entra numa fila, o juizado designa uma criança para aquele casal, ou mesmo para uma única pessoa que queira adotar, né? E a partir do momento que ocorre essa designação, o juiz determina a instauração do estágio de convivência, e aí para ir residir com o adotante. Nesse momento, o adotante pode peticionar dentro dos autos da adoção e requerer a guarda provisória. E o juiz, na interlocutória, vai deferir a guarda provisória. Na hora que ele deferir a guarda provisória, você comparece na Secretaria de Juízo, pede uma certidão de inteiro teor dos autos, falando a data de concessão da guarda provisória, e a partir desse momento, apresenta o de salário maternidade junto ao INSS. E o INSS deve conceder. Então, esses seriam os requisitos documentais para concessão do salário em caso de adoção. Seja para homem, seja para mulher. Seja para casal heterossexual, seja para casal homossexual. Não importa. Tá claro, senhores? Não importa. O mérito, se vai ser definida a adoção para o casal homossexual, julgado dentro do processo de adoção e eventual poder familiar dentro do
processo de adoção. Então, muita atenção, eu vou repetir um elemento. Tá? A escolha de quem vai ficar em casa durante o estágio de convivência, no caso de par homoafetivo, tá? Tem que ser uma decisão econômica. Né? Então, aquele segurado maior valor de contribuição é que deve se submeter ao salário maternidade, ao pedido de salário maternidade, para que ele receba maior valor de benefício previdenciário durante os 100 dias, né? Ou dependendo do caso, aqui não, aqui só poderia ser por 120 dias, tá? Não há possibilidade de 180 dias. E eu vou falar isso daqui a pouco. Dito isso, nós temos mais um elemento importante, né? E esse elemento importante diz ao terceiro beneficiário, que seria o pai, na falta. Quando eu falo falta, eu falo da mãe biológica. Essa previsão normativa de concessão desse benefício diz respeito ao artigo 71 do Plano de Benefício Social, que foi instituído durante o governo da então Dilma, tá? Da então presidente Dilma. E por que foi concedido esse benefício durante o governo da presidente Dilma? Porque tinha começado a ocorrer hipóteses de judicialização de matérias junto à Justiça Federal, em que o pai, tá, pedia para si o salário maternidade. E quando o pai poderia para si o salário maternidade? Normalmente, quando a mãe vier a falecer durante o parto, ou antes, ou após o parto, né? É comum isso acontecer. E essa questão, né, um projeto de lei, então, aprovado pela então presidente Dilma, e ela, de fato, ela alterou o plano de benefício para incluir essa possibilidade. No entanto, apesar de não estar previsto no 31B, particularmente eu entendo que é defensável em juízo vou ajuizar o pedido de salário maternidade para o pai no caso de abandono da mãe, né? Ou seja, a luz em estado puerperal, ela vai lá e entrega a criança para o pai e entrega essa criança para o pai e some no mundo. Vamos imaginar, seria uma hipótese plausível. É algo raro de acontecer, mas acontece. Nessas hipóteses, caberia ao pai que ele estava com aquele período, que ele não tinha capacidade laboral ali, porque ele tinha que ficar e amparar a criança durante o seu período de cólica, né? E, a partir daí, nós temos concessão de salário maternidade para o pai também. Isso é o meu posicionamento, né? Existe alguma jurisprudência favorável, mas eu não posso falar para vocês que é certo de se ganhar essa ação em juízo. Isso vai depender muito do juiz que vai julgar essa ação. Então, essas seriam as de concessão ou de salário maternidade. Eu gostaria de fazer uma explicitação aqui, porque o artigo 71A diz respeito, à concessão do benefício para adotantes. E esse artigo 71A também sofreu alteração em 2013, tá claro, gente, para unificar o prazo de salário maternidade. Antigamente, nós tínhamos uma divisão de prazos, né? Então, antes dessa lei de 2013, se, por exemplo, a criança tivesse até 6 meses, até um ano, perdão, era 120 dias, né, de salário maternidade. Então, tinha uma tabelinha que ia falando, né? Então, o que nós tínhamos? Ele variava de 120 se a criança tiver até um ano. Ainda tinha 60 dias se a criança tivesse de 1 a 4, e 30 dias se a criança tivesse de 4 a 8 anos de idade, né? Então, esse antigo artigo 71, ele foi
incluído em 2002, né, então, para efeitos de adoção, então você tinha períodos menores de salário e maternidade em caso de adoção, mas a presidente Dilma, ela de fato, ela acabou com aquele risco de falta de isonomia entre filhos biológicos e adotivos, pelo menos em matéria previdenciária. E ela falou, não importa se a criança tem de 1 até 8 anos, né, de uma forma ou de outra, nós vamos ter a guarda, um período de salário maternidade de 120 dias. Dito isso, vamos continuando os trabalhos. Nós temos ainda outros elementos a serem ensinados para os senhores, né? Então, eu já falei, né, que é aquela DIB que pode ser até 28 dias antes do nascimento, né, e falamos o período de duração do parto. E agora eu tenho que falar para todos vocês, importante, né, e essa regra importante, diz respeito ao valor do benefício, né? Quando a gente fala ainda de recebimento de salário maternidade, vocês têm que saber que o afastamento do trabalho é indispensável ao benefício. Se por acaso o segurado em salário maternidade retornar voluntariamente ao trabalho, isso envolve suspensão do benefício. Não é propriamente dita cancelamento, tá? E isso é a suspensão. E aí, ao falarmos ainda do valor do benefício previdenciário de salário maternidade, nós temos o seguinte, muitíssima atenção. Isso aqui. Quando a gente fala de segurada empregada ou trabalhadora, nós temos que o valor de salário maternidade é idêntico à sua renda mensal. Quando a gente fala de renda mensal, nós estamos falando do salário integral da segurada. E isso está previsto expressamente no artigo 72 do Plano de Benefício da Previdência Social. Eu vou até transcrever esse artigo para vocês. Tá? Então, desse artigo, isso é básico e isso demonstra a segunda exceção em que o benefício previdenciário pode ser pago em valor superior ao teto previdenciário. Então, prestem atenção. Segurado obrigatório empregado, normalmente empregada, né? Então, vamos lá, vou colocar aqui, segurado obrigatório empregado e trabalhadora avulso, não é isso? Dois casos recebem de inicial o mesmo valor do salário ou dos rendimentos normais. O mesmo valor dos rendimentos normais. E por que recebe isso? Né? Porque nós temos por trás, né, a estabilidade do direito trabalhista, especialmente para a segurada obrigatória empregada, que vai ter o recebimento normalmente por parte. E eu estou mostrando isso aqui para vocês. Então, a RMI não se limita ao teto previdenciário. Não se limita ao teto previdenciário. Para essas duas seguradas. Para os demais segurados, limite ao teto previdenciário e preservando o valor mínimo de piso previdenciário. Então, vamos lá. Além disso, o que nós temos? Prestem atenção. Temos ainda, outro importante aqui, o seguinte, que o segurado obrigatório empregado, tá? Ele vai receber a sua remuneração normal da empregadora, do empregador, pode ser empresa ou não, empregador, está claro? E esse empregador vai, por meio de compensação tributária, os valores que ele paga para a título de salário maternidade da contribuição social sobre folha de salários. Então, ele faz essa compensação. O que ele pagou de salário maternidade,
tá? Para a empregada, ele vai descontar da empresa, da contribuição social que ele deveria recolher para a Receita Federal. Então, a visão normativa prevista no artigo 72, que eu acabei de apresentar para vocês, e nós temos ainda o quê? Uma parcela revogada, cuidado aqui nesse chat, né? Então, paga a empresa, né? E ela tem que guardar os documentos por um período de até 10 anos. Esse é o previsto na legislação previdenciária. Tá bom, gente? Então, atenção, para que servem os documentos? Para que a empresa se sujeite à fiscalização da Receita Federal. Tudo bem? Então, se ela se sujeita a essa fiscalização da Receita Federal, possibilita a ela, né, de fato, demonstrar a regularidade fiscal junto à Receita Federal. Atenção, o Supremo Tribunal Federal já declarou que o prazo, né, de guarda dos documentos é de 5 anos. Tá? O que seria de 5 anos? Dos prazos de prescrição e decadência do crédito tributário. De uma forma ou de outra, eu estou mostrando aqui para vocês, né, que o INSS a Receita Federal pode exigir os documentos pelo período de 10 anos, né, porque as decisões do Supremo, pelo menos se não me falha a memória, elas ainda não têm efeito vinculante. E se elas não têm esse efeito vinculante, normalmente, então, a Fazenda Pública ainda se sujeita ao princípio da legalidade. A gente, mais ou menos. Agora, quando a gente fala de trabalhador avulso, ele também vai ter direito ao valor igual da remuneração, inclusive se superior aos 6.001. Mas nós temos uma peculiaridade, né? Porque em se tratando de salário maternidade devido a trabalhador avulsa e a empregada do microempreendedor individual de que trata a lei complementar, será pago diretamente. Então, ao falarmos de TA, que é o trabalhador, né, nós temos valor RMI não limitado, não é isso? Mas adimplido pela Previdência Social. E aí eu vou fazer mais uma observação. TA e empregado microempreendedor individual. Então, seriam os dois casos. Microempreendedor, tá, em que o pagamento é feito diretamente pela Previdência Social. Dito isso, essa é a RMI do salário maternidade para aqueles segurados que nós chamamos de segurados empregados e trabalhadores. E agora, da RMI dos demais segurados. E essa RMI dos segurados está prevista no artigo 73 do Plano de Benefícios da Previdência Social. E no artigo 73 do plano, né, que trata da RMI dos demais segurados, nós temos que explicitar. Vamos lá. Os seguintes RMIs. RMI da empregada ou do empregado, vamos falar do empregado doméstico. Tá? Quando eu falo do, você vai dar na mesma, doméstico. Acabou essa história de só mãe, só mulher, salário maternidade, que nem eu já expliquei antes para vocês. A RMI do segurado empregado doméstico é igual ao valor do seu último salário de contribuição. Igual ao valor do último salário de contribuição. Tá claro, gente? Previsão normativa do artigo 73, fala de RMI da segurada especial. Lembra vocês que o segurado especial é aquele pequeno que trabalha em regime de economia familiar ou extrativista vegetal
ou mesmo pescador artesanal, tá claro, senhores? Nós temos que ele equivale ao valor do piso previdenciário. Por quê? O regime contributivo especial, ele se dá por meio de substituição tributária, e às vezes ele não tem o CNIS rural, então existe uma presunção de recolhimentos, e eu relembro a vocês que nesse caso, nós temos alguns casos em que o salário maternidade terá carência, e eu vou voltar a falar isso daqui a pouco. Tá bom, senhores? Então, vai ser o valor do piso previdenciário. E durante o período de carência do segurado especial, ele vai ter que comprovar a condição de segurado especial, documentos, tarifada e por meio de testemunhas, que ele detinha a condição especial no momento anterior à concessão do benefício. Então, isso tem que ser feito primeiro na esfera administrativa e, se for indeferido, legal. Então, é muito comum a segurada especial só vir a receber o seu salário maternidade depois de ter passado esse período de 120 dias, especialmente em função, né, do trâmite normal de uma ação perante a Justiça Federal de benefício. Ainda mais que dependa de instrução probatória, de produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento. Além disso, nós temos mais um caso importante aqui, que é talvez o mais complicadinho, né? O mais complicadinho, porque quando a gente fala do mais complicadinho, nós estamos falando da RMI dos dois últimos, do contribuinte individual, CI, ou do facultativo. A gente fala do contribuinte individual e do segurado facultativo, essa previsão aqui, né, prestem muita atenção, em da soma dos 12 últimos salários de contribuição apurados um período não superior a 15 meses. Isso aqui é, inclusive, difícil de explicar sem um quadro branco que eu possa mostrar isso para vocês. Mas vamos imaginar, por exemplo, que o individual tenha buraco de contribuição. O que a gente chama de buraco de contribuição? Ele vai contribuindo, esquece de pagar alguns meses, tá certo? E depois volta a contribuir, e aí ele vai contribuindo. Então, vamos imaginar, num período, ele vai olhar, o INSS vai verificar, primeiro, os últimos 12 meses, ininterruptos. Se ele não tiver buraco nesses últimos 12 meses, o INSS vai pegar o valor das contribuições dos últimos 12 meses todas e vai dividir por 12. E aí vai ser o valor da RMI do contribuinte individual ou do segurado facultativo. Tá claro? Agora, se ele tiver buraco, vamos imaginar, ele contribui uma vez, aí uma vez, salta duas, contribui mais uma, salta mais duas, e vai contribuindo, né? Salta, contribui 3, e assim por diante. Então, o que o INSS vai fazer? Ele vai ver que tem vários buracos contributivos. Os últimos 12 meses, muita coisa, e vai verificar quantas contribuições tem lá. Vamos imaginar que tinha 10 contribuições nesses últimos 15 meses, tendo em vista os buracos. Ele vai somar as 10 contribuições e vai dividir por 12. Vocês estão acompanhando, gente? Então, é 1/12 da média aritmética simples das contribuições existentes de 15 meses de concessão do benefício. E isso joga o valor do salário contribuinte individual e do segurado facultativo lá para baixo. Então, vocês têm que saber, né? Que é extremamente importante que esses segurados, contribuinte individual, né, segurado facultativo, que eles vertam as contribuições corretamente, especialmente porque salário e maternidade pode ou não ter carência. Pode ou não ter carência. A carência do salário e maternidade, ela vai estar prevista, senhores, né? Ela vai estar prevista lá no artigo 25 e 26 do plano de benefício.
tá bom? Então, quando a gente fala desse artigo 25 ou 26 do plano de benefício, nós temos claramente o seguinte, muita atenção. Quando a gente fala de salário para seguradas, 26, que a gente chama segurada empregada, trabalhadora avulsa e ainda doméstica, né? Então, empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica, o salário maternidade não tem carência. Então, segurado é empregado, é de empregado doméstico e trabalhadores avulsos, nós temos sem carência. Então, e por que carência? Porque esses trabalhadores têm uma certa, pelo menos o empregado e o empregado doméstico, eles têm estabilidade laboral no período do salário maternidade. Já o trabalhador avulso, ele tem equiparação a essa estabilidade. Tá claro, gente? Então, isso aí garante o quê? Que eles vão ter o direito, ou que eles já estavam na instituição antes da criança. Por outro lado, quando a gente fala do segurado, vamos lá, SE, segurado especial, CI, contribuinte individual, e SF, segurado facultativo, a carência é de 10 contribuições sociais. Contribuições sociais. E eu já expliquei para essa turma, não expliquei, tá? Que a carência pode ser. E o que significa móvel? Se a criança nascer prematura. Então, se a criança nasce prematura, o nascimento prematuro da criança envolve também a alteração do período. E eu falo para todos, né? Antes de engravidar, seja contribuinte individual, seja segurado facultativo, ou mesmo segurado especial, tem que estar, né, contribuindo validamente, tá? Pelo menos durante um mês antes de engravidar. Um planejamento adequado, que a gente sabe que às vezes a gravidez não é desejada. Então, imaginemos, tá? Olha aqui, o período médio de gestação por gravidez nacional é de 9 meses. Na lei, a gente não tem como prever prazos de carência por semanas. Então, se é 9 meses o período gestacional, 9 meses mais 1 daria 10 meses. E essa é a regra geral, né, para essa segurada individual e segurado facultativo. Volto a falar que para significa o quê? No período de 10 meses antes do nascimento da criança, tem que estar em exercício de atividade como segurado especial. E aí nós temos mais. Quando a gente fala desses segurados, contribuinte individual e segurado facultativo, se por acaso, vou voltar a falar sobre a gravidez, a carência envolve meses de gestação, no caso de nascimento para mais 1. Então, eu estou explicando a regra geral, que é 9 meses mais 1, para explicar a carência móvel. Vamos imaginar que a criança nasceu prematura com 8 meses. Aí, então, o período de carência vai ser de 9 meses, porque é os 8 meses de gestação mais 1. Se nasceu com 7 meses, tá? Então, 7 meses de gestação mais 1, daria de carência. Tá? Se nasceu com 6 meses, aí já tem sequela não na criança. 6 meses de gestação, mais 1, que totalizariam 7 meses de carência. Então, o que eu estou mostrando para vocês é a regra do parágrafo único do artigo 25. Né? Artigo 25, parágrafo único. Mostra o que nós chamamos de carência móvel do plano de benefícios da Previdência Social. Então, o que nós temos? Prestem muita atenção. Vamos lá. Artigo 25. Salário maternidade
para seguradas de que trata o inciso 5, né? Inciso 5, a gente fala do inciso 5, nós estamos falando de contribuintes individuais. Quando a gente fala do inciso 7, a gente fala do segurado especial, e artigo 13, a gente fala do segurado do plano de benefício. São 10 contribuições mensais. Respeitado, obviamente, o artigo 39 para efeitos de segurado especial. Finalmente, nós temos a carência móvel no parágrafo único, que eu vou mostrar para vocês. E aí, a carência móvel fala do parágrafo único. Em caso de parto antecipado, o período de carência que se refere ao inciso será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que for o parto antecipado. Então, de carência, entendeu? De contribuições sociais. Relembra vocês que contribuinte individual e segurado facultativo só se considera filiado ao regime geral de previdência depois que ele se inscreve e verte a primeira contribuição sem atraso ao regime geral de previdência social. Senhores, acredito que nós tenhamos terminado a maternidade, né? Então, eu falei todas as hipóteses de salário maternidade aqui para vocês, né? E mostro ainda o seguinte, eu tenho mais um elemento importante, tá? Que é uma exceção. O pagamento do salário maternidade, no caso de adotante, segurado e empregado, tá? Ou empregada, é feito diretamente pela social. Então, nós temos essa exceção. A regra é pela empresa empregadora, mas nós temos a exceção para adotante. Se o adotante for segurado obrigatório empregado, ele recebe o benefício diretamente da Previdência Social e não da empregadora. Tá claro, gente? Porque a empregadora, supostamente, ela não mete a licença maternidade, porque não houve nascimento. Então, a licença maternidade, parto. Agora, a adoção é só para fins previdenciários. E eu mostro a vocês que nessa hipótese, se a mulher ou homem não se afastar da atividade laboral, ela não recebe o salário maternidade. Tá claro, gente? Então, esses são os elementos constitutivos do salário maternidade. Vou me colocar à disposição para eventuais questionamentos. E eu agradeço a todos a presença e eu peço a todos que se cuidem, continuem se cuidando durante o período de isolamento, façam corretamente, ou se não puderem fazer o isolamento, que façam a desinfecção, né, ou a limpeza adequada antes de terem contato com seus familiares. Muito obrigado a todos e